E hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre um texto conhecidíssimo da igreja, que é a parábola do filho pródigo. Eu tenho certeza que você já escutou ao longo da sua vida mensagens sobre o filho pródigo. E ultimamente eu tenho meditado muito nessa passagem bíblica. E eu vou começar essa palavra, essa pequena palavra que, quando eu digo palavra, eu não estou querendo passar esse tom litúrgico que às vezes o pregador assume quando pega o microfone, mas palavra mesmo no sentido de passar uma vibe espiritual para você. Eu quero aqui começar confrontando você. Saramago tinha uma frase muito emblemática que dizia o seguinte: perguntaram para Saramago por que ele escrevia, e ele disse: eu escrevo para desassossegar. Eu gosto muito de trazer essa ideia para dentro da discussão bíblica. Pregar para desassossegar. Desassossegar no sentido de tirar de uma zona de conforto, de um lugar onde você se sente seguro com suas ideias, com sua forma de ver o mundo, com as suas percepções que muitas vezes nem são suas, nem são nossas, mas nos foram legadas e nós não discutimos sobre elas. Discutir sobre as próprias ideias é ótimo para nós crescermos como pessoas. Então eu vou começar desassossegando você. A parábola do filho pródigo é chamada de parábola do filho pródigo. Você já deve ter ouvido a menção ao termo pródigo muitas vezes ao longo da sua vida. Agora, eu vou perguntar o seguinte: quem foi que chamou este moço da parábola de pródigo? A palavra pródigo significa desperdiçador, alguém que esbanja e joga fora a torta e a direito. Então, pródigo é alguém que não dá valor às coisas e por isso as joga fora. Agora, quem foi que chamou esse jovem de pródigo? Você já parou para pensar alguma vez nisso? Veja, nós temos nesse texto 3 personagens diretos, que é o pai, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, e eu tenho o narrador, que no caso é Jesus. Será que foi um desses 4 que chamou este moço de filho pródigo? Veja, o pai, quando vai se referir ao pródigo, o chama de filho. Este meu filho estava perdido e foi reencontrado, estava morto e reviveu. O irmão, mesmo contrariado, quando ele se dirige ao pai, ele diz: este teu filho. E o narrador, que é Jesus, ele chama de jovem, ou moço em algumas traduções. E por que nós chamamos de pródigo? Porque quando você abre a Bíblia, nessa passagem você tem como título pródigo. Quem foi que colocou esse nome nesse moço? Não foi nenhum desses personagens e nem o narrador. Não veio de dentro da Bíblia, não veio de dentro do texto canônico, mas veio de fora. Alguém, e eu fiz pesquisas extensivas e não consegui chegar a nenhum nome, porque se perdeu na história, mas alguém, no momento em que foi
traduzir a Bíblia, achou que seria conveniente dividir um texto que era único em vários textos para facilitar a compreensão. E quando fez isso e chegou na passagem deste moço, deu-lhe um título. E vendo a história do jovem, achou que seria interessante colocar o filho pródigo. E ficou. Até hoje, nós nos referimos a esse moço como filho pródigo, como se algum dos personagens tivessem ousado chamá-lo de pródigo e ninguém o chamou de pródigo. Eu considero chamar este moço de pródigo uma falta de tato com a história dele, porque este moço realmente foi pródigo. Realmente ele tomou decisões equivocadas na vida que fizeram com que ele saísse de casa, perdesse tudo o que tinha, ficasse na miséria, se arrependesse, caísse em si e retornasse para a casa do pai. O pai o acolheu, fez festa para recebê-lo. E a história termina com esse filho regresso ao seio do pai. Portanto, eu tenho toda uma história de alguém que foi pródigo, mas que foi restaurado, de alguém que foi esbanjador, mas que voltou porque caiu em si e reconheceu seu erro. O que eu tenho aqui é uma história de superação. É a história de alguém que cometeu um erro, mas reencontrou o seu caminho novamente. Chamar essa história de a história do filho pródigo é colocar um estigma nesse moço. Um estigma é uma palavra que denotava em tempos antigos aquela marca que se colocava a ferro nos escravos, bandidos, para delimitá-lo, para marcá-lo, de modo que aquilo nunca mais pudesse ser apagado. Eu não estou aqui criticando a pessoa que escolheu esse título, mas quando ela escolheu esse título, quando ela olhou para esse jovem e disse é pródigo, é filho pródigo, ela o marcou com estigma. Ela marcou com o erro que ele cometeu. Quando nós olhamos para a história dele, nós sempre vamos falar de um filho pródigo. Isso acaba deixando de lado a maior mensagem da história dele, que é a mensagem de restauração. Talvez o filho revivido ficasse mais coerente com a odisseia de derrota, mas de vitória que esse jovem teve. Estigmatizar esse jovem como o filho pródigo é reduzir demais uma história que é rica. E nós muitas vezes fazemos isso com as pessoas. Nós estigmatizamos as pessoas. E sem perceber, quando nós as estigmatizamos, nós acabamos colocando um selo sobre a vida dela e nós não temos como medir a extensão desse selo. Quando nós olhamos e dizemos é pródigo, eu tenho certeza que o tradutor que escolheu esse termo, ele não tinha noção de que muitos séculos depois nós ainda estaríamos chamando este jovem de pródigo. Estigmatizar alguém é assim. Nós olhamos para fulano e dizemos fulano é mentiroso, fulano é ladrão, fulano é falsificador, fulano é paroleiro, fulano é isto, fulano é aquilo. E nós quase nunca paramos para medir que esse estigma, essa marca que nós estamos colocando nele, pode ser para sempre. Mesmo que Deus mude a história dele, mesmo que Deus dê uma guinada, esse estigma talvez nunca mais saia. Um estigma muitas vezes pode destruir alguém, ou pode causar turbulências à fé de alguém. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado
quando eu achar que posso delimitar alguém através de uma única palavra. Porque ninguém é apenas uma qualidade e ninguém é apenas um defeito. Nós somos seres que somos ricos, tanto do ponto de vista psicológico, emocional, intelectual. Reduzir alguém a um adjetivo é desrespeitar a história desse alguém. Eu sofri isso na pele. Quando eu comecei a minha vida com Deus, minha vida ministerial, eu sempre tive esse espírito crítico. Eu não aceito imposições sem que estas estejam de acordo com a minha forma de pensar e de ver o sistema, de ver o reino. E desde muito cedo eu sempre tive esse espírito crítico. Daí eu recebi o estigma de polêmico. E isso tomou proporções, meu Deus, pessoas que eu nem conhecia já me viam como polêmico antes de me conhecer. Polêmico se tornou meu estigma, muito além de quem eu era, porque ser polêmico, e eu não tenho vergonha disso, é uma qualidade ou defeito para quem achar que é, mas não é tudo que sou. Eu sou muito mais do que isso. O filho pródigo era muito mais do que pródigo. É para você ter uma noção de como o estigma é forte, que eu fiz uma análise da vida do filho pródigo, eu li sobre ele e eu estou chamando ele de pródigo. Para você ter uma noção de como o estigma penetra o subconsciente das pessoas. Na Bíblia, nós temos um exemplo claro de estigma. O apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, que trouxe cartas a Damasco e arrastava nossos irmãos e os prendia, se converteu. Deus mudou a vida de Paulo. Paulo passou 2 anos em Tarsis. Quando Paulo retorna por mão de Barnabé para prestar trabalho para a igreja, a Bíblia diz que os irmãos começaram a dizer: mas esse não é o Paulo, aquele Saulo, o perseguidor que vinha até nós e arrastava nossos irmãos e os levava manietados? Poxa, Deus já tinha mudado o status do Paulo. Quem olhasse o status antes, estava escrito lá perseguido ou perseguidor do reino. Quem olhasse o status de Paulo agora lá no Facebook dele, ia encontrar assim: Paulo perseguido por causa do reino. Deus tinha mudado o status de Paulo, mas o estigma de perseguidor continuava. Nós precisamos ter muito cuidado com as estigmatizações que nós fazemos dos outros. A parábola do filho pródigo nos ensina isso. E eu quero aqui abrir esse parênteses, porque numa mensagem, numa palavra, sempre existe um momento de exposição e existe um momento de devoção, de aplicabilidade da palavra que foi ministrada, da mensagem que é passada, da vibe espiritual que é passada. E esse é um momento em que a gente é mais pessoal e intimista. Eu expus como foi a estigmatização do filho pródigo. E eu tenho certeza que Deus vai levar essa palavra a pessoas que também estão sofrendo de processos de estigmatizações e têm entrado no seu quarto, têm dobrado o joelho, têm orado a Deus e têm dito que já não suporta mais ouvir essas coisas a seu respeito, que tem se divulgado sem que você tenha controle sobre isso. Eu quero te dizer que você tem que se agarrar naquilo que Deus pensa de você, não o que os outros pensam. Porque se você viver pelo que os outros pensam, você não vai viver, você vai vegetar, ou então vai ser apenas uma marionete de pensamento alheio. Deus não quer isso para a sua vida.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia traz o título filho pródigo, procure agora no texto de Lucas, filho pródigo, leia em letras garrafais, filho pródigo, alguns versículos, e chegar até o momento em que o pai recebe esse moço de volta, em que o pai manda que lhe ponham sandália nos pés, que lhe ponham uma veste e que lhe ponham anel de autoridade, manda que lhe prepare uma festa. E agora o irmão dele chega emburrado, porque o irmão está sendo celebrado pelo pai, e replica, questiona o pai por que o pai está fazendo isso, e o pai vai dizer assim: nós precisávamos celebrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Este meu filho, aqui em cima, pródigo, aqui embaixo, com Deus, este meu filho. Mas não é apenas filho. Para que Deus demonstre que ele é dele, ele ainda acrescenta o pronome possessivo: meu filho, este meu filho. Não importa as estigmatizações que estejam sendo ventiladas sobre a sua vida, tentando reduzi-lo a adjetivos, a defeitos ou a características de você que não são o todo de você. Eu quero dizer e tenho certeza que Deus está nessa palavra, que você é filho. Não importa o que se divulgue a seu respeito, o Pai continua chamando meu filho.